Joel, eu tenho certeza que ontem à noite você estava em frente à TV, acompanhou o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, ou estou errado? E bateu panela. E bateu panela, claro. Ontem eu acabei não indo para a panela, gente. Ontem eu só assisti o pronunciamento. Eu vi as palavras do Bolsonaro. Depois a gente volta para a panela também, vai ter outras oportunidades. Vamos lá. Pontos positivos da fala do Bolsonaro. Defendeu vacina. Isso já é um avanço, assim, para quem até pouco tempo atrás comemorava a morte de voluntário em teste de vacina e defendeu a vacinação. Quem falava que não ia comprar vacina coisa nenhuma, ele finalmente defendeu, disse que essa é a saída. Ok, positivo. Pena que tenha chegado meses depois e que, portanto, a gente já esteja numa situação muito crítica. Segundo ponto positivo, não falou em cloroquina. Não tentou vender a mentira para o Brasil inteiro de que a cloroquina estava salvando vidas, de que se você tomar cloroquina e outros remédios do coquetel, você não vai ter problema. Inclusive, tem gente tomando ivermectina e tendo problema do hepático, hein? Tem gente precisando de transplante, porque tomou errado ivermectina. Então, felizmente, vamos dar graças a Deus, porque Bolsonaro ele defendeu uma coisa que funciona, científica, vacina, e não promoveu, enfiando goela abaixo da população, cloroquina e outros sem base nenhuma e que geram riscos tanto de comportamento quanto de saúde para a população. Esse é o ponto positivo. Agora, o Bolsonaro, para adotar essa nova postura, e que também é bem relativa, né? Não foi capaz ainda de defender a máscara, mas isso é cenas dos próximos capítulos. Eu tenho certeza que o Bolsonaro, em algum momento, vai dizer que vamos usar máscara sim, mas ainda não foi capaz. Ele é um pouco mais lentinho no progresso dele, nas coisas corretas da pandemia, né? Já o fechamento, pode ter certeza que não vai defender. Mas você gostou do pronunciamento? Você gostou? Não. Dá vontade de acreditar. Você gostou 80% do que você está dizendo. Você gostou ou não gostou? Gostou. Foi melhor do que o que ele vinha falando, né, Paulo? O próprio Joel Mas ele já é um falou elogio, o uma óbvio do apologia. óbvio. Se o presidente fala que o céu é azul, você aplaude? Acho que não. E vamos lá. A gente está nessa fase. Se falar que a Terra é redonda, show. Vacina, nota 10. Vamos lá. O Bolsonaro disse que a Terra é redonda, a gente dá graças a Deus, sai comemorando nas ruas. É redonda Nunca disse que mesmo. não era. Agora vamos lá. Mas é Para bom que falar ele o que ache, ele né? falou, ele teve que mudar o passado dele. Ele teve que mentir, e mentir muito, para maquiar o que foi o passado dele nessa pandemia, para fingir que ele defendia a vacina lá atrás. Se ele foi atrás da AstraZeneca, é porque ele viu o governo de São Paulo indo atrás da Coronavac. Quando o governo de São Paulo começou a comprar e a desenvolver a Coronavac, o Pazuello quis fazer um acordo com o Estado de São Paulo, já com o Instituto Butantan, para deixar pré-compradas as doses de Coronavac, caso fossem aprovadas. O que fez o Bolsonaro? Negou tudo, fez o Pazuello cancelar aquele contrato. E daí, aqui na Jovem Pan, isso aconteceu aqui na Jovem Pan, foi o Vitor Brown perguntando para ele, perguntou, senhor presidente, mas e se a Coronavac for aprovada pela Anvisa, o senhor compraria? E ele disse não. Então agora ele vem dizer que não, é porque eu só podia comprar vacinas aprovadas. Mentira, mentira. Ele sabotou e disse que não ia comprar a Coronavac de jeito nenhum. Ele fez ameaça com dinheiro público, dizendo que não iria comprar as doses. O Joel. No caso da AstraZeneca, ele já tinha aceito a compra antes da aprovação pela Anvisa também. Então mentiu quando falou da Pfizer, dizendo, não, eu estou vendo as doses. Vendo agora, vendo no início do ano. Ele teve oferta em setembro, agosto, e não viu. Gente, se a gente está passando por esse momento tão crítico agora, saibam de uma coisa. Se não fosse o governo federal e sua postura negacionista e anti-vacina, a gente poderia estar vacinando muito mais, Joel, poderia estar morrendo muito menos gente nesse momento. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tá tenso? Tô te sentindo tenso hoje. Não, normal. Você tá bem? Não, que isso. Então tá bom. Tranquilo. Fica tranquilo, porque agora você vai ficar tenso. Triste, quer dizer... Agora não, o Joel vai ficar tenso agora. Passamos dos 3 mil mortos. Eu sei, querido, eu sei disso. Eu só tô olhando você e você tá realmente de uma maneira que eu nunca tinha visto antes, Vinícius Maia. Agora vai ficar pior. Mas agora vai ficar pior. Adrilho Jorge, por favor, seu comentário. Vá pra cima de Joel. Que isso? A pior forma de minorar uma tragédia nacional é criar uma narrativa falaciosa, ficcional e mentirosa para escolher um bode expiatório. Na prática, Joel, eu até concordo que o Bolsonaro teve uma postura anti-vacina na premissa, na expectativa de haver uma possível imunidade de rebanho, que quase chegou, não houvesse as novas cepas que apareceram em Manaus e no Brasil todo, que pioraram muito a situação, né?
Mas, na prática, as vacinas vieram a contento, quase que em conjunto com todo o resto do mundo, antes, inclusive, que a maioria dos países da União Europeia, graças à atuação do Ministério da Saúde. As vacinas que a Pfizer... Deixa eu completar. Tá? As vacinas que a Pfizer, houve um recuo da presidência da República, tinham exatamente cláusulas draconianas. Aquilo era uma experiência de uma possibilidade de uma vacina em que o laboratório não se responsabilizava por eventuais responsabilidades de efeitos adversos. Ou seja, a cautela do presidente foi exatamente de uma responsabilidade com a saúde pública do cidadão. E assim que, no momento exato que a Anvisa aprovou a vacina, tanto do Butantan, quanto da Pfizer, quanto da Oxford, o presidente abriu totalmente a possibilidade de comprar todas essas vacinas e faz uma vacinação, se não extremamente eficiente, porque o mundo não faz uma vacinação extremamente eficiente por causa de escassez das vacinas, faz a 5ª melhor do mundo. E aposta exatamente exclusivamente, ele aposta exatamente na vacinação. É claro que ele não vai falar de lockdown, e eu acho sinceramente bom que tenha um presidente que seja um tanto quanto avesso ao lockdown, porque aí você faz uma contrapartida. Há países que fazem esse uso abusivo do lockdown, como a Inglaterra, a Alemanha, que tem números absolutamente horrorosos de mortos infectados, piores que o Brasil, inclusive. A Alemanha está muito melhor. Sim, a Alemanha eu me enganei. A Alemanha, a Inglaterra, a Espanha, a França, a Itália, que fizeram uma política de lockdown abusivo e que não melhoraram necessariamente os seus e a números de Suécia, mortos. você nunca mais falou da Suécia. A Suécia... Tá sumida. Não, vamos falar da Suécia. A Suécia não está sequer entre os 20 maiores países com número de mortos infectados e não fez nada no passado. O rei teve um chilique lá de sensibilidade, que eventualmente viu mortos, ficou preocupado com toda a razão, mas sensibilidade e sentimentalismo tóxico não cura as coisas. Agora, deixa eu só comentar uma coisa. O Bolsonaro, ele é acusado de fazer... Ele fez exatamente, ele mandou para o Supremo esses dias, exatamente, acusado de fazer uma estratégia para dizer que o STF tolheu os seus poderes no combate à pandemia, e é uma estratégia justa, porque tolheu mesmo. Essa acusação que o Joel faz, que as pessoas fazem, que o Bolsonaro é responsável por essas mortes, é completamente surreal e inócua, porque quem faz hoje o combate exclusivamente é exatamente os prefeitos e governadores e o Supremo Tribunal Federal. Adriles. Acusar o Bolsonaro, só para terminar, acusar o Bolsonaro de ser responsável por mortes, quando ele foi tolhido de qualquer tipo de poder, simplesmente porque ele entrou numa padaria e não usou máscara, simplesmente porque ele recebeu apoiadores, isso é absolutamente surreal, isso é absolutamente mentiroso. Isso sim, Joel Pinheiro da Fonseca, é absolutamente ficcional, porque quem faz o controle, inclusive com lockdowns abusivos e medidas restritivas severíssimas, são prefeitos e governadores sob a égide do Supremo Tribunal Federal. A única coisa que o Bolsonaro pode fazer hoje é exatamente o que ele está fazendo, e muito bem, que é a campanha ostensiva de vacinação em massa. Peraí, vocês dois, calma aí, só um minuto, que eu quero colocar aqui na roda um negócio. Esse negócio da Suécia tá me deixando, assim, intrigado, Paulinha Carvalho. Intrigado. Porque primeiro sumido, a Adriles Jorge nunca mais falou de Suécia. Nunca mais. Joel Pinheiro da Fonseca também não fala mais, mas a nossa audiência quer saber como é que tá a Suécia, Joel Pinheiro. Tá pesquisando. Tá aqui no ranking que eu tô olhando aqui, tá em 26º. Tá pior que a Argentina, por exemplo, a Suécia. Tá pior que a Argentina. Tá pior que a Argentina. Em número de mortes. Então não tá tão bem assim. Tá a Suécia passou um ano sem fazer nada, Joel. Passou um ano sem fazer nada. Essa que é a diferença. É óbvio que tem restrições, um monte a Suécia, Adri. Você não viu quando implementaram as restrições? Hoje, tô falando assim, a gente tem que pegar todo o espectro, não o espectro de um mês. O Adriles até omite o fato que foi descoberto que o governo sueco, ele omitiu mortes, inclusive, teve coisa séria, tá rolando investigação séria. São denúncias, Joel, pelo amor de Deus, são denúncias. Tava rolando investigação séria pelo que o governo sueco fez. A Suécia continua mal na foto, como tantos outros países. E o resultado econômico dela, lembra que a gente comentou no passado, o resultado econômico dela não estava melhor que o dos vizinhos dela, que se fecharam mais, como Noruega, Peraí, deixa eu só organizar aqui. Finlândia. Palavra do Joel, vai lá. Isso é simples. A gente compara vidas, né, e economia. Ora, nas vidas, a Suécia foi muito pior que os vizinhos dela, que os outros países nórdicos, como Dinamarca, Finlândia, Noruega. Agora, na economia, ela foi muito melhor, portanto, também não. Então, a Suécia morreu muito mais gente do que o necessário, por isso ela continua péssima nos rankings globais, 26º aí. Sim, o mundo tem quase 200 países, 26º é bastante ruim. Está bem acima da Alemanha, que você citou aí como exemplo agora, por exemplo. Então, não, a Suécia não está bem, está pior do que os vizinhos dela.
não foi bem sucedida no combate à pandemia, não deve ser o nosso exemplo. Okay. E o Brasil, Adriles, foi muito mal, por quê? Porque na função máxima de liderança, a gente teve um vazio. Ele não fez nada, ele não pode fazer nada. Ele poderia ter feito? O mínimo, né, Adriles? Nem exemplo ele deu. Não, por exemplo, mas eu nem nada. Não fez nada mesmo. Sabe o que o Bolsonaro podia fazer? Fala, Joel, o que o Bolsonaro podia fazer? Ele poderia ter feito objetivamente. O Supremo... Vamos lá. É trancar as pessoas? O Supremo proibiu uma coisa apenas, que o Bolsonaro violasse as prerrogativas de estados e municípios para decidir o seu fechamento. Tem concorrência. Ele podia ter criado um grupo de trabalho, de coordenação com todos os estados e ministérios, como ele quer fazer agora. Só que ele demorou 1 ano. Ele podia ter comprado e distribuído testes pelo Brasil, coisa que ele fracassou. Ele deixou apodrecer. Os estados não quiseram. Os estados, o Estado é que tem que pedir pelos testes, não é o governo que tem que impor testes. Sabe como é que os países bem-sucedidos fizeram? Você tem períodos de fechamento e você tem testagem e rastreamento. A gente desistiu da testagem e rastreamento, porque não teve o menor esforço. Quem poderia fazer isso? E por fim, Adriles, vocês estão falando hoje. Vocês não, o Joel não para. Vocês não param de falar. Vou cortar seu microfone, Joel. Para de falar. Tá, deixa eu falar agora. Não, peraí, conclui. Só para finalizar. O governo poderia, desde o início, ter apoiado as medidas de distanciamento pessoal até das pessoas com máscaras, ter apoiado esses esforços, ter investido nos testes e ter investido nas vacinas. Ele não fez nada disso porque ele queria imunidade de rebanho, ou seja, ele queria que a população se infectasse, e outra, ele acreditava na cloroquina. Adriles, para fechar, vai, por primeiramente, favor. Tá, mas deixa eu falar um pouco também. Não, mas é 30 segundos. Pô, mas o Joel falou 3 minutos. Pra caramba, meu. Pelo amor de Deus, eu quero ouvir a Paulinha. Joel, primeiro em relação à Suécia. A Suécia está em 26º, depois de 1 ano, sem fazer praticamente nada, nem uso de máscaras. Então tem um número, assim, de 1 ano mais amplo, que você tem que perceber. E a economia, mais uma vez, é globalizada, ela é incorporada. Não adianta um país não se isolar quando todos os outros se isolam. Você impede exatamente o comércio entre países. O Brasil, investimento em vacina que não existe, não tinha possibilidade, meu cara. A vacina chegou esse ano e, nesse ano, o Brasil está exatamente vacinando. Perfeito. Segundo lugar, o próprio Zé Maria falou que os governadores e prefeitos que trancaram de maneira assodada, preventiva, durante meses, sem necessariamente achatar a curva, sem equipar hospitais, são exatamente os responsáveis. O Bolsonaro fez o contraponto. Ele falou que as pessoas tinham que trabalhar com distanciamento social e preservação de vulneráveis, o que deveria ter feito, e graças ao STF que colocou poderes concorrentes com prioridade a prefeitos e governadores, tolheu completamente o poder do Bolsonaro. Você já fala. Chega. Desliga o microfone do Joel e do Adriles. Chega. Já falaram, já. Peraí. Senão, né? Não, o negócio não rola. Até que horas com isso? Tá desligado o microfone. Agora eu quero ouvir Paulinha, porque ainda não Eu quero só pensar aqui. Lembra que você falou que você acha que talvez mais pra frente, num caso desesperado, o Bolsonaro possa apoiar um certo fechamento? Vai dar uma mudada na Imagina palavra, essa situação, né? Eu queria ver se a Adriles ia ficar brabo com o Bolsonaro. Eu queria ver isso. Se ele falar, não, acho que tem que fechar um pouco, se o Adriles vai apoiar o Bolsonaro, ou falar que o Bolsonaro, está sendo ditador e está querendo peraí, fechar um pouco não, né, Adriles? É isso que a Paulinha falou. Não, mas você não vai apoiar fechamento não pode fechar nada, distanciamento, né, não, mas o problema é que São Paulo está tudo fechado, Rio Grande do Sul está tudo fechado, lá no Distrito Federal está tudo fechado. Isso é inadmissível, porque se arrebenta com a força de trabalho, arrebenta com o trabalhador, a mídia não dá nenhum destaque ao problema das periferias, as pessoas mais pobres que precisam trabalhar. Quem que trabalha com R$250, pelo amor de Deus, ao empreendedor que ceifa empregos, só dá destaque ao Covid, que é muito importante. Ou seja, o Bolsonaro, ele, apesar de tudo, ele dá esse contraponto às pessoas que precisam trabalhar. Agora, fechamento pontual, lógico, racional, isolamento de vulneráveis, é completamente diferente de lockdown absurdamente, sem nenhum tipo de critério, por mês a fio. Você tá nervoso? Vocês estão tensos. Eu tô porque o Joel falou 8 vezes mais que eu. Segura.